Olá, meu nome é Henrique. E eu sou Fabrício. Você é muito bem-vindo ao canal Fé e Devoção. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos embarcar em uma jornada épica pelos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Esses livros são como a base de toda a história bíblica, e neles encontramos as origens de tudo o que vem depois. É verdade, Henrique. O Pentateuco, que significa 5 rolos, é a parte mais antiga da Bíblia e contém histórias incríveis sobre a criação do mundo, o povo de Israel e a aliança de Deus com seu povo. Vamos começar pelo Gênesis, o livro dos começos. É aqui que encontramos a história da criação, o pecado original, o dilúvio e a história dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. E é no Gênesis que vemos a promessa de Deus a Abraão de que dele viriam grandes nações. Essa promessa é a base de toda a história de Israel. Depois do Gênesis, temos o Êxodo, que narra a história da escravidão do povo de Israel no Egito e a sua libertação por Moisés. É no Êxodo que encontramos a passagem do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. O Levítico é um livro um pouco mais técnico, mas muito importante. Ele contém as leis e regulamentos para o culto e a vida do povo de Israel. É nesse livro que encontramos as leis sobre os sacrifícios, a pureza ritual e a santidade. O livro de Números narra a jornada do povo de Israel pelo deserto após a saída do Egito. É um período de muitas provações e aprendizado. É nesse livro que encontramos a história dos 40 anos de peregrinação e as diversas tentações do povo. Por fim, temos o Deuteronômio, que significa segunda lei. Nesse livro, Moisés relembra ao povo de Israel as leis de Deus e os prepara para entrar na terra prometida. É um livro de discursos e exortações, onde Moisés incentiva o povo a ser fiel a Deus. O Pentateuco é a base de toda a Bíblia. Ele nos mostra a história da criação, a relação de Deus com a humanidade e a formação do povo de Israel. Esses livros nos ensinam sobre fé, esperança, amor e obediência a Deus. Eles são um guia para a nossa vida e nos ajudam a entender nosso lugar no mundo. Você é daqueles que amam uma boa história? Então prepare-se para se apaixonar pelas narrativas do Pentateuco. Venha com a gente. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é um título que provavelmente você já ouviu falar. A palavra Gênesis deriva do hebraico e se pronuncia como Rashit, que significa início. Este livro é repleto de histórias fascinantes, mas acreditamos que a melhor maneira de compreendê-lo é observando-o como um todo, enxergando como cada parte se conecta. Gênesis é dividido em 2 partes distintas. Primeiramente, temos os capítulos de 1 a 11, que narram a história de Deus e do mundo inteiro. Em seguida, a segunda parte concentra-se em Deus e na família de Abraão, abrangendo os capítulos de 12 a 50. Essas 2 partes estão intrinsecamente relacionadas e, juntas, revelam a mensagem essencial do livro. A primeira parte de Gênesis começa com a emocionante história da criação. Deus, em meio ao caos das águas escuras, molda um belo jardim onde a humanidade pode florescer. Ele declara 7 vezes que tudo o que criou é bom. Nesse cenário surgem os primeiros personagens humanos da Bíblia: Adão e Eva. Adão e Eva são figuras individuais, mas também simbolizam toda a humanidade. A palavra Adão em hebraico significa humanidade.
enquanto Eva significa vida. Deus os criou à sua imagem, e eles carregam a responsabilidade de refletir a criatividade, bondade e caráter do Criador no mundo que ele formou. Eles são chamados a se multiplicar, construir culturas, vizinhanças, arte e jardins. No entanto, Deus lhes concede uma escolha moral crucial. No centro do jardim, cresce a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus adverte Adão e Eva a não comerem de seu fruto, pois isso resultaria em morte. Essa árvore representa a liberdade de escolha e a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Até então, Deus havia provido tudo o que era bom. Ele é o único que possui pleno conhecimento do bem e do mal. A humanidade, representada por Adão e Eva, enfrenta a responsabilidade de tomar decisões que moldarão o mundo à sua volta. A árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden representa uma escolha crucial para Adão e Eva. Eles enfrentam a decisão de confiar na definição de Deus sobre o que é certo e errado, ou de tomar essa decisão por si mesmos. Infelizmente, eles optam por comer o fruto proibido. Esse ato de desobediência é o cerne da explicação bíblica do pecado. O desejo de tomar as rédeas, de decidir independentemente, reside no coração humano. Adão e Eva, movidos por essa vontade interna, escolhem o que parece bom para eles, mesmo que isso custe a própria vida. Sem Deus como guia, os seres humanos têm dificuldade em discernir o que é verdadeiramente bom e o que é prejudicial. A partir desse momento, as coisas começam a se deteriorar rapidamente. Os capítulos de Gênesis 3 a 11 traçam a espiral descendente da humanidade. Adão e Eva, antes confiantes um no outro, agora se escondem. A vergonha entra em cena, pois suas definições individuais do bem e do mal divergem. A harmonia é quebrada e a humanidade enfrenta as consequências dessa escolha. A história de Caim e Abel ilustra a inveja e o assassinato. Logo após, conhecemos Lameque, um homem orgulhoso e violento que acumula esposas como propriedades. A raça humana se afunda em um estado de decadência. Deus, entristecido com o estado do mundo, decide purificá-lo. O dilúvio não é apenas ira, é também uma demonstração de paixão por preservar a bondade. Noé e sua família, junto com os animais, são escolhidos para recomeçar a humanidade. Noé, um homem justo, constrói uma arca para salvar sua família e os animais. Ele representa a esperança em meio à destruição. Embora muitos desconheçam essa história, ela é essencial para entender a jornada da humanidade. Após o dilúvio, Noé e sua família emergem da arca. Noé planta uma vinha, mas o que se segue é uma história trágica. Ele se embriaga e algo planejado acontece na sua tenda com seu filho. Essa narrativa nos lembra que a humanidade, mesmo após o recomeço, continua a enfrentar desafios e falhas. A próxima história famosa é a da Torre de Babel. Nela, todas as nações se unem para usar uma nova tecnologia: o tijolo. Seu objetivo é construir uma grande cidade com uma torre que alcance os deuses. No entanto, Deus compreende que essa cidade se tornará um pesadelo. Em sua misericórdia, ele os espalha, confundindo suas línguas e dispersando-os. Todas essas histórias enfatizam uma ideia fundamental. Quando os seres humanos buscam autonomia, definindo o que é bom e mal por si mesmos, o resultado é um mundo marcado por tragédias e morte. A busca por poder e independência muitas vezes leva a consequências desastrosas. Mas há esperança. A próxima história inicia a missão de Deus para resgatar e restaurar seu mundo. Ela nos levará a uma jornada de redenção, promessa e graça. A humanidade, apesar de suas falhas, não está abandonada. Deus está trabalhando para trazer esperança e renovação. Estamos explorando o livro de Gênesis, que se divide em duas seções principais. A primeira se inicia no Jardim do Éden, onde observamos a humanidade cair em uma espiral de autodestruição, culminando na Torre de Babel, onde Deus dispersa os rebeldes. Em seguida, a segunda seção de Gênesis estreita o foco para uma única família. E é a história no coração de Gênesis que une as duas partes e nos orienta sobre a essência do livro. Mas como a narrativa transita da Torre de Babel para essa história central? Após a dispersão em Babel, uma genealogia segue uma das linhagens até um homem chamado Abrão. Mais conhecido como Abraão.
Deus então faz uma série de promessas a Abraão, prometendo bênçãos e uma descendência numerosa, e afirma que por meio dele e de sua família, todas as nações serão abençoadas. Basicamente, Deus busca restaurar à humanidade a pureza do jardim e as suas intenções originais para o mundo. É o plano divino de salvação para a humanidade. Por isso, toda a segunda parte de Gênesis gira em torno dessa família específica. Temos Abraão, que tem um filho, Isaque, que por sua vez tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E a cada geração, Deus renova sua promessa de abençoar a família e, por meio dela, todas as nações. Devido a essa promessa de usar a família para redimir o mundo, é tentador interpretar essas histórias como lições de moralidade. No entanto, frequentemente essa família se mostra extremamente disfuncional. Por exemplo, olhando para Abraão, vemos que a narrativa gira em torno de Deus prometendo a ele e sua esposa Sara um descendente. Mas Abraão por 2 vezes quase entrega Sara a outros homens, negando que ela seja sua esposa. E Sara, impaciente por ter um filho, induz Abraão a ter um filho com sua serva, o que acarreta mais problemas familiares. Então, quando já estão avançados em idade e parece improvável que tenham um filho, eles são abençoados com Isaque contra todas as expectativas. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e parece que finalmente as coisas vão bem. Mas Jacó, o irmão mais novo, deseja a herança que pertence a Esaú, o primogênito. Ele elabora um plano para enganar seu pai Isaque, que está velho e cego, e roubar a bênção da família. É uma ação terrível roubar de seu próprio pai cego. E assim Jacó parte e acaba tendo 12 filhos, formando uma grande família. Mas ele prefere José, seu 11º filho, dando-lhe um manto colorido especial, o que desperta o ódio de seus irmãos. Eles chegam ao ponto de planejar sua morte. No entanto, em vez disso, vendem José como escravo para o Egito. Lá, após uma série de eventos surpreendentes, José ascende de prisioneiro a governador. Mais tarde, durante uma grande fome no Oriente Médio, seus irmãos vão ao Egito em busca de alimento. E quem eles encontram governando todo o Egito? José, o irmão que venderam. José acaba salvando-os da fome. Estes são os descendentes de Abraão, que cometeram um ato terrível contra seu irmão. Mas Deus transformou o mal em bem. José expressa isso no final do livro dizendo: vocês planejaram o mal, mas Deus o usou para o bem, para salvar muitas vidas. Essas palavras resumem a mensagem de Gênesis. Apesar das escolhas erradas dos humanos, Deus transforma o mal em bem e planeja usar essa família para restaurar a humanidade ao jardim. Assim termina o livro de Gênesis, deixando a questão de como Deus usará essa família para nos levar de volta ao jardim. Isso é apenas o começo, pois o restante da Bíblia se dedica a responder essa pergunta. Hoje vamos explorar o livro do Êxodo, conhecido pela jornada de Moisés ao libertar os israelitas da escravidão egípcia. Exato. E essa é só a primeira parte da história. Na sequência, Moisés apresenta os 10 mandamentos e instruções para construir um tabernáculo sagrado. E é nesse ponto central que as 2 sessões se entrelaçam, ambientadas ao pé de uma montanha emblemática. Mas antes precisamos recordar que o Êxodo é uma continuação do Gênesis. No Gênesis, Deus promete a Abraão que sua descendência abençoará todas as nações. O livro termina com os descendentes de Abraão no Egito. Avançando 400 anos, essa família se expandiu, formando a nação de Israel. Porém, eles enfrentam um grave problema: a escravidão sob o domínio do faraó egípcio. Este faraó é a personificação da crueldade, subjugando os israelitas e ordenando o assassinato de seus filhos no Nilo. É nesse cenário sombrio que uma mãe israelita decide proteger seu filho. Ela coloca o menino em uma cesta no rio, onde é encontrado e adotado pela filha do faraó. Esse menino é Moisés, destinado a ser o libertador de Israel. Crescido, Moisés tem um encontro surreal com Deus, que fala com ele através de uma sarça ardente. Deus escolhe Moisés para confrontar o faraó e exigir a liberdade de seu povo. Mas o faraó zomba de Moisés, questionando a autoridade de Deus e aumentando a opressão sobre os israelitas. Desanimado, Moisés retorna a Deus, duvidando do sucesso do plano divino. Deus reafirma sua promessa de libertação, e é aqui que surge pela primeira vez a palavra redenção na Bíblia, significando a libertação de um escravo. Consciente da resistência do faraó,
Deus desencadeia 10 terríveis pragas, como águas transformadas em sangue e uma série de pestes. Estas pragas são atos de justiça divina, visando libertar os israelitas e desafiar os deuses egípcios. O ápice é a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, uma resposta direta à crueldade do faraó. Mas há esperança. Deus instrui os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, garantindo sua proteção. Este cordeiro simboliza a Páscoa, um jantar que celebra a justiça divina e a misericórdia através de um substituto. A última praga finalmente move o faraó a liberar Israel, mas ele logo se arrepende e persegue o povo. E então Deus endurece o coração do faraó. Por quê? O faraó já havia endurecido seu coração repetidamente. Agora ele se torna a própria encarnação do mal. Deus então usa seu poder para fazer com que esse mal se volte contra si mesmo. O resultado é a destruição do faraó e seu exército no Mar Vermelho, enquanto Israel caminha para a liberdade. E assim, Israel entoa a primeira canção de adoração da Bíblia, celebrando a redenção e a salvação de Deus. Agora que Israel foi salvo, esperaríamos um caminho tranquilo à frente. No entanto, a história toma um rumo inesperado. Os israelitas se encontram errantes no deserto, exaustos, famintos e desorientados. Surge a questão: qual o propósito de sua salvação? Parece que a resposta está prestes a ser revelada, conectando as duas metades do livro do Êxodo. Olá! Hoje vamos mergulhar nos primeiros 18 capítulos do livro de Êxodo. Isso mesmo, esses capítulos narram a épica libertação dos israelitas, que estavam sob a opressão do faraó no Egito. Deus enfrentou o faraó e providenciou uma rota de fuga inesperada, marcada pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. E foi assim que Deus conduziu seu povo à liberdade, atravessando o Mar Vermelho até alcançarem o deserto. Mas mesmo diante desse milagre, eles murmuraram e reclamaram. Agora a história toma um novo rumo. Com Moisés à frente, os israelitas chegam ao Monte Sinai. É lá que Deus propõe uma aliança com Israel. Esse momento é crucial. Ele expande a promessa feita a Abraão no livro de Gênesis. Deus prometeu que, através da descendência de Abraão, abençoaria todas as nações. E agora Deus revela que, se Israel seguir os termos da aliança, serão guiados por suas leis e justiça. Eles se tornarão um reino de sacerdotes, representantes de Deus perante o mundo. O povo de Israel aceita essa aliança com entusiasmo. A presença de Deus desce sobre o Sinai em nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como mediador e Deus apresenta os 10 mandamentos, os termos fundamentais dessa aliança. Seguem-se mais leis detalhando como Israel deve louvar a Deus, viver justamente e em comunidade. Tudo isso molda Israel numa nação única, marcada pela justiça e generosidade. Moisés registra todas essas leis e as apresenta ao povo, que novamente aceita a aliança com fervor. Com a aliança firmada, Deus deseja avançar ainda mais na relação com seu povo. Ele instrui Moisés a construir um santuário, pois deseja habitar entre eles. Isso cumpre outra parte da promessa da aliança. Após a queda no Jardim do Éden, a humanidade perdeu o acesso direto a Deus. Mas agora, através de Abraão e sua descendência, a presença de Deus torna-se acessível novamente. Primeiro com Israel e eventualmente com todas as nações. Agora entramos em uma seção fascinante do Êxodo. 7 capítulos dedicados ao tabernáculo. Exato, Marcos. O tabernáculo é uma tenda sagrada com um pátio externo e um altar bem no centro. Dentro da tenda há 2 salas. Uma externa e o Santo dos Santos, a sala mais interna. E é lá que encontramos a Arca da Aliança coberta por figuras angelicais. É o coração da presença de Deus. Cada detalhe aqui é simbólico, Mark. As flores, os anjos, o ouro, tudo remete ao Jardim do Éden. O tabernáculo é como um Éden portátil, um lugar onde Deus e Israel podem coexistir em harmonia. Mas, Mark, é aqui que a história toma um rumo trágico. Enquanto Moisés está no monte, Israel quebra a aliança. Impacientes, eles pedem a Arão para criar um bezerro dourado, um ídolo, e começam a adorá-lo. Incrível, não é? A presença de Deus está visível no monte, mas eles violam os primeiros mandamentos. Deus compartilha sua ira e tristeza com Moisés. Ele quer destruir Israel, mas Moisés intercede. Moisés lembra Deus de suas promessas a Abraão e da reputação de Deus entre as nações.
Deus aceita a intercessão de Moisés. Ele julga os instigadores da idolatria, mas perdoa a nação. E assim Deus promete renovar a aliança. Uma história de falha humana e divina misericórdia. Chegamos a um ponto decisivo na narrativa, onde Deus revela seu caráter a Moisés. Ele se descreve como misericordioso, gracioso, lento para a ira e rico em amor e fidelidade. Deus perdoa a iniquidade, mas não deixa o culpado impune. Uma tensão entre misericórdia e justiça. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus permanece fiel às suas promessas. Após renovar a aliança, Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo detalhado em 5 capítulos. Quando o tabernáculo é finalizado, a presença divina de Deus desce sobre ele. Moisés, quase capaz de entrar, é impedido. A narrativa termina com essa surpresa. Os pecados de Israel danificaram profundamente seu relacionamento com Deus. O livro começa com a opressão do faraó e termina com Israel como seu próprio inimigo. A grande questão é: como Deus vai reconciliar sua santidade com a corrupção do povo? A resposta a esse dilema será explorada no próximo livro. E assim concluímos o livro de Êxodo. Rogamos a Deus para iluminar e abençoar todos que ouvem esta mensagem. Que toque seus corações para espalhar a palavra de Deus. Comentem, curtam e compartilhem. E aguardem ansiosamente os próximos episódios. O livro de Levítico, situado como o terceiro texto sagrado da Bíblia, se desenrola imediatamente após a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Deus conduziu seu povo ao Monte Sinai, propondo uma aliança para estabelecer um relacionamento íntimo. No entanto, a infidelidade de Israel logo emergiu, rompendo a aliança recém-formada. A intenção divina era que sua presença majestosa habitasse entre eles através do tabernáculo, mas o pecado de Israel criou uma barreira nesse relacionamento. Ao final de Êxodo, Moisés, representando Israel, encontrou-se incapaz de entrar na presença de Deus. Levítico inicia abordando essa questão crítica. Como pode Israel, marcado pelo pecado e egoísmo, reconciliar-se com Deus? O livro responde detalhando como Deus, em sua graça, estabelece um caminho para que seres falhos possam habitar em sua santa presença. Pausa para refletir sobre um conceito vital: a santidade de Deus. Ser santo é ser distinto, único. Deus é separado de tudo o mais, enaltecido como o Criador e sustentador da vida. Se Deus é santo, e o espaço ao seu redor é sagrado, repleto de bondade, vida, pureza e justiça, então Israel, em sua imperfeição, deve também buscar a santidade para resolver o dilema do pecado. Levítico apresenta uma estrutura simétrica fascinante, explorando as 3 principais maneiras pelas quais Deus facilita a convivência de Israel em sua presença. Na segunda parte do livro de Levítico, encontramos a descrição dos rituais que os israelitas deveriam praticar para manter a santidade na presença de Deus. As seções centrais do livro destacam o papel crucial dos sacerdotes e a importância da pureza de Israel. No coração do Levítico está o dia da expiação, um ritual essencial que simboliza a unificação de todo o livro. Este dia especial é marcado por sacrifícios e rituais que visam purificar o povo e restaurar sua relação com Deus. A primeira seção detalha os 5 sacrifícios principais que os israelitas deveriam oferecer. 2 desses sacrifícios eram expressões de gratidão, enquanto os outros 3 eram formas de buscar perdão por seus pecados. O sangue dos animais sacrificados simbolizava a transferência do pecado e da morte, que o pecado trazia ao mundo perfeito de Deus. Esses rituais serviam como lembretes constantes da misericórdia divina, mas também da justiça de Deus e das graves consequências do pecado. O segundo conjunto de rituais descreve as 7 festas anuais de Israel. Cada festa narrava uma parte da história da redenção de Deus, desde a libertação da escravidão no Egito até a jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Ao celebrar essas festas, os israelitas reafirmavam sua identidade e a fidelidade de Deus para com eles. As sessões dedicadas ao esses sacerdotes de Israel apresentam Arão e seus filhos, sendo consagrados para servir na presença de Deus. As qualificações para ser um sacerdote são estabelecidas, enfatizando a necessidade de uma integridade moral exemplar e uma vida de santidade.
Essa parte do Levítico nos ensina sobre a seriedade do pecado e a necessidade de uma vida consagrada diante de um Deus santo. A terceira parte do livro de Levítico enfatiza a importância da santidade dos sacerdotes, que atuavam como intermediários entre Deus e o povo. Eles não apenas representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus perante o povo. A santidade dos sacerdotes era essencial, pois eles deveriam ser exemplos vivos da pureza exigida para se aproximar do divino. A narrativa continua com um evento sombrio. Após a consagração de Arão e seus filhos, 2 deles desobedecem gravemente às instruções divinas e são consumidos pela santidade de Deus. Este incidente serve como um lembrete severo do perigo inerente ao desrespeito pela santidade de Deus. O livro prossegue abordando a pureza ritual e moral exigida de todos os israelitas. Os capítulos 11 a 15 detalham as leis de pureza ritual, enquanto os capítulos 18 a 20 focam na pureza moral. A pureza, nesse contexto, é definida pela capacidade de estar na presença de Deus sem contaminação, o que é descrito como estar limpo ou puro. Por outro lado, estar impuro significava estar em um estado que impedia o acesso à presença divina. A impureza podia ser adquirida de várias maneiras, como contato com fluidos corporais, doenças de pele, mofo ou tocar em um cadáver. Esses estados de impureza estavam associados à morte, que é antitética à santidade de Deus, cuja essência é a vida. Ser impuro não era necessariamente pecaminoso, pois muitas vezes era resultado de atividades normais da vida. No entanto, era proibido entrar na presença de Deus enquanto impuro. Finalmente, o livro aborda as leis alimentares, especificando quais animais poderiam ser consumidos e quais deveriam ser evitados, reforçando a necessidade de separação entre o sagrado e o profano. A quarta parte do livro de Levítico aborda as diversas teorias sobre a impureza de certos animais, que vão desde a promoção da higiene até a evitação de tabus culturais. Embora o texto bíblico não seja explícito, o propósito subjacente é claro. Essas leis servem como símbolos culturais elaborados, lembrando Israel de que a santidade de Deus deve influenciar todos os aspectos de suas vidas. A pureza moral é um tema central, com os israelitas sendo chamados a viver de forma distinta dos cananeus, cuidando dos pobres, mantendo a integridade sexual e promovendo a justiça. O ponto culminante é o Dia da Expiação, uma festa anual onde o sumo sacerdote realizava rituais para purificar o povo dos pecados, que não eram cobertos pelos sacrifícios diários. Um bode era sacrificado e o outro, o bode expiatório, carregava simbolicamente os pecados de Israel para o deserto, representando o desejo de Deus de remover o pecado de seu povo. O livro termina com Moisés exortando Israel a permanecer fiel à aliança, prometendo bênçãos de paz e prosperidade em troca da obediência, mas também advertindo sobre as consequências da infidelidade. Levítico, portanto, mostra que, apesar das falhas de Israel, Deus forneceu um meio para o pecado ser expiado, permitindo que ele vivesse em paz com seu povo. Se você acredita na palavra de Deus, compartilhe esta mensagem, comente, curta e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Que a santidade e a sabedoria contidas em Levítico possam enriquecer sua vida e fé. O livro de Números, o quarto tomo das Escrituras Sagradas, prossegue com a narrativa do povo de Israel após sua libertação da servidão no Egito. Levados ao Monte Sinai, eles firmaram um pacto com o divino. Mesmo diante da insurgência israelita, a divina providência estabeleceu um meio para que habitassem junto à sacralidade do tabernáculo. Assim, o livro de Números inicia-se com o povo concluindo seu ano no Sinai e adentrando o ermo, rumo à terra prometida a Abraão. A trama se desenrola em etapas alinhadas com a trajetória deles. Partindo do Sinai, atravessam o deserto de Parã e, posteriormente, rumam às planícies de Moabe, limítrofes à terra ansiada. O relato se inicia com um censo, ato que dá nome ao livro, seguido por diretrizes de como as tribos deveriam se posicionar no acampamento. O tabernáculo ao centro, cercado por sacerdotes e levitas, e ao redor, as 12 tribos, meticulosamente dispostas. Este arranjo simboliza a presença divina como eixo central da existência israelita.
Leis adicionais que expandem os preceitos de pureza do Levítico são introduzidas, enfatizando a importância de manter o acampamento imaculado, apto a receber a santidade do Criador. No 10º capítulo, a nuvem que simboliza a presença divina ascende do tabernáculo, guiando Israel para além do Sinai e adentro do deserto. Contudo, a jornada logo se complica. No capítulo 11, o povo lamenta sua fome e sede, ansiando pelo retorno ao Egito. E no capítulo 12, até os irmãos de Moisés insurgem-se contra ele. À medida que alcançam o deserto de Parã, Deus instrui Moisés a despachar 12 espiões, um de cada tribo, para reconhecerem a terra prometida. Quando os espiões retornaram, 10 deles relataram que a conquista de Canaã era impossível devido à força dos cananeus. No entanto, Calebe e Josué mantiveram a fé de que Deus poderia garantir a vitória. A influência dos 10 pessimistas incitou o povo ao pânico e ao planejamento de uma revolta, com intenções de retornar ao Egito sob uma nova liderança. A ira divina foi despertada, mas Moisés intercedeu, apelando à fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão. Deus acatou, mas não sem impor justiça. A geração rebelde foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, com apenas seus descendentes destinados a entrar na terra prometida. Poder-se-ia esperar que tal castigo servisse de lição, mas a desobediência persistiu. Uma facção de levitas desafiou a autoridade de Moisés e Arão, o que resultou em uma punição severa de Deus, reafirmando seu apoio aos líderes estabelecidos. À medida que deixavam Parã, outra crise surgiu. O povo, novamente insatisfeito, queixou-se de sede. Deus instruiu Moisés a falar a uma rocha para obter água, mas Moisés, ultrapassando seus limites, feriu a rocha com seu cajado e arrogou-se o crédito pelo milagre. Esse ato de desonra custou-lhe caro. Ele compartilharia o destino da geração condenada, morrendo no deserto sem ver a terra prometida. A rebeldia continuou, e Deus enviou serpentes venenosas como castigo. Moisés intercedeu mais uma vez, e Deus providenciou um meio de salvação. Uma serpente de bronze erguida em um poste, cuja visão curaria qualquer mordido. Este símbolo peculiar refletia o desafio divino de manter a aliança, administrando justiça ao pecado, mas também oferecendo vida àqueles que buscavam a redenção. A jornada prosseguiu até as planícies de Moabe, onde a narrativa se volta para Balaão, um feiticeiro contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Porém, Balaão descobriu-se incapaz de proferir maldições contra o povo escolhido. Ao contrário, só conseguiu abençoá-los, cumprindo a promessa divina a Abraão. Além disso, Deus revelou a Balaão a visão de um futuro rei israelita que traria a justiça divina a todas as nações. A visão de Balaão, que ecoa a bênção de Jacó em Gênesis 49, nos convida a refletir sobre a trajetória do livro de Números. As narrativas de rebelião no deserto se intensificam, mas mesmo assim, Deus continua a exercer justiça parcial sobre Israel, ao mesmo tempo em que demonstra misericórdia, provendo alimento e água. A história de Balaão destaca a graça divina. Enquanto Israel murmura e se rebela no acampamento, Deus os protege e abençoa nas colinas, sem que eles saibam. Esse contraste entre a desobediência de Israel e a lealdade de Deus no deserto é o que torna essas histórias valiosas para as gerações futuras de israelitas. Profetas, poetas bíblicos e apóstolos do Novo Testamento recontaram essas histórias como advertências. Apesar da fidelidade de Deus às suas promessas, Ele permite que seu povo enfrente as consequências de suas ações. O restante do livro foca nos descendentes da geração do deserto, que se preparam para tomar posse da terra prometida. Eles realizam um novo censo da nova geração e vencem várias batalhas contra povos vizinhos, com algumas tribos começando a se estabelecer na terra prometida. O livro de Números conclui com a nova geração pronta para entrar na terra, enquanto Moisés se prepara para proferir suas últimas palavras de sabedoria e advertência. Para todos que creem e confiam na palavra de Deus, que esta mensagem sirva como um lembrete da fidelidade e justiça divinas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário, ajudando a espalhar a palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, o quinto da Bíblia e o último da Torá, tem suas raízes no êxodo do Egito. Após a saída do povo de Israel,
Eles permaneceram no Monte Sinai por 1 ano, estabelecendo uma aliança com seu Deus. No entanto, uma geração desqualificou-se para entrar na terra prometida a Abraão. É aqui que Moisés assume o papel de instrutor, explicando a Torá à nova geração. Deuteronômio é uma série de discursos proferidos por Moisés. Ele convoca a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com Deus. No centro do livro, encontramos uma coleção de leis que são os termos dessa aliança. Algumas leis são novas, enquanto outras são repetições das dadas anteriormente no Monte Sinai. O nome do livro deriva da palavra grega Deuteronômio, que significa segunda lei. Esses discursos de Moisés são divididos em 2 partes. Primeiro, ele resume a história até o momento, destacando a rebeldia da geração anterior em contraste com a constante graça e provisão divina no deserto. Deus trouxe justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas de aliança. Em seguida, Moisés faz uma série de sermões intensos, chamando a nova geração a ser mais fiel do que seus pais. Ele relembra os 10 mandamentos, e a peça central é a famosa frase: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa declaração se tornou uma oração diária importante no judaísmo. Ouve em hebraico vai além de simples audição. Significa também responder e obedecer. O amor a Deus envolve decisão sincera, vontade e emoção. Israel, ao obedecer, se tornaria um povo único entre as nações, um reino de sacerdotes. O chamado de Israel é obedecer e ser fiel somente ao Senhor. No contexto, único significa que Deus é o único a ser adorado e obedecido. Às portas da terra de Canaã, onde outros deuses são adorados, Moisés enfatiza que adorar o Deus de Israel, o Criador e Redentor, trará vida e bênçãos. A grande coleção de leis no meio do livro organiza-se por tópicos. A abertura trata da adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central para adoração exclusiva, e Deus também seria honrado através do cuidado pelos pobres. Na continuação, vemos mais detalhes sobre as leis que regiam a vida dos israelitas. Por exemplo, eles eram instruídos a dar 1/10 de sua renda anual para o templo, mas a cada 3 anos, outro 10º deveria ser reservado para os pobres. Essas leis colocavam Israel na vanguarda da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. Os líderes de Israel, como presbíteros, sacerdotes e reis, também estavam sujeitos à autoridade das leis da aliança. Deus estabeleceu profetas para supervisionar esses líderes, diferenciando Israel de nações vizinhas, onde os reis eram considerados divinos e a lei nacional estava acima de todos. As leis abrangiam diversos aspectos da vida pública, incluindo casamento, família, negócios e justiça social. Israel era instruído a proteger viúvas, órfãos e imigrantes. Essas leis refletiam a preocupação de Deus com a justiça e o cuidado com os mais vulneráveis. Ao ler essas leis, é importante lembrar que elas foram dadas a Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da nossa. Compará-las com nossas leis modernas não será útil. Em vez disso, ao compará-las com as leis de vizinhos como a Síria ou a Babilônia, percebemos que Deus estava elevando o padrão de justiça para Israel. Tente discernir os princípios subjacentes a cada lei. Deus estava moldando Israel para ser um povo único, comprometido com a justiça e a adoração exclusiva. E aqui está um desafio extra. Observe como o apóstolo Paulo cita uma dessas leis em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 9. Isso nos mostra como esses princípios continuaram relevantes. Moisés conclui com um aviso e um desafio. Se Israel obedecer a Deus, receberá bênçãos. Caso contrário, enfrentará fome, pragas e exílio. Mesmo sabendo que Israel se rebelaria, Moisés oferece esperança. Um dia eles voltarão a Deus e ele circuncidará seus corações para amá-lo plenamente. Essa metáfora do coração teimoso e a esperança de transformação se aplicam não apenas a Israel, mas a toda a humanidade. A escolha entre vida e morte, bênção e maldição, permanece conosco até hoje. Desde a rebelião no jardim, os seres humanos buscaram autonomia, desejando definir o bem e o mal por si mesmos. Infelizmente, essa busca resultou na ruína do mundo que Deus havia criado. No entanto, Moisés profetiza que Deus fará algo para transformar os corações do seu povo.
Eles serão capacitados a ouvir e amar a Deus de todo o coração, sendo trazidos de volta à verdadeira vida. Essa promessa ecoa nos últimos profetas bíblicos, como Jeremias e Ezequiel. A esperança de um novo coração surge. Moisés encerra seu discurso com um poema de advertência e, após abençoar o povo, ele parte para a montanha e falece. As tensões fundamentais da história bíblica permanecem sem solução. A pergunta persiste: como Deus salvará o mundo e abençoará todas as nações por meio dessa família? Como a santidade de Deus se reconciliará com pessoas continuamente rebeldes? A resposta está nas páginas que ainda estão por vir. Continue lendo para descobrir. Por enquanto é isso que o livro de Deuteronômio nos revela.